Arquivo 394. Esta é a sequência numérica do arquivo anterior, seguindo o mesmo tema de apontamentos de viagens pelo Vale do Ribeira, explorando a pitoresca cidade de Iguape, sendo esta minha quarta incursão de retorno a essa extensa região. No dia 20 de abril de 2021, publiquei aqui na plataforma do canal Legiões de Apolo o primeiro vídeo arquivo abordando o mesmo tema, intitulado Arquivo número 61, Caminhada Noturna com os Fantasmas pelo Centro Histórico de Iguape. Em plenas agruras de um período sombrio do flagelo da pandemia do coronavírus, saí à noite, madrugada afora, pelas lúgubres ruas desertas, à procura de muitas lendas urbanas e causos de assombrações. Hoje retomaremos o mesmo tema. Bom, galera, agora já é 11h30 da noite. Eu estou fazendo uma caminhada ainda aqui nas margens do rio Iguape. Agora são cenas noturnas. Eu estou acrescentando algumas coisas, mas é aquilo, à noite não dá para ver muita coisa, né? Mas eu estou mostrando aí o assustador rio Iguape à noite. É uma coisa assim espantosa de se ver. Imagine todo aquele aguaceiro que a gente estava vendo hoje à tarde, agora já nesse horário, bastante silencioso as margens do rio. Você só ouve o barulho aí de alguns animais e insetos aí que habitam essa região aqui, né? Então é um negócio fantástico, né? Eu estou assim impressionado com tudo que eu estou vendo, porque cada vídeo que eu faço é algo novo para mim. Olha isso aqui, galera. Olha aqui, já estamos perto daquela passarela, ó. Vou mostrar assim. Aquela passarela que a gente atravessa lá do outro lado, lá para o Rossio, que é um bairro que tem do outro lado. A gente vai estar atravessando a passarela agora, andando por cima do rio aí, só que neste horário. É assustador olhar para esse rio com essa imensidão de água, esse mar de água, e nesse silêncio, nesse horário também, né? E o rio aí transbordando, super cheio, né? Devido às chuvas aqui que caíram aqui no litoral sul, né? Então a gente está fazendo essa pequena cobertura também, acompanhando aí todas essas coisas que estão acontecendo, né? Essas chuvas torrenciais aí, fortíssimas, que caíram aqui no litoral sul. E mostrando então esses detalhes aí, olha que bacana. Aqui, galera, vou mostrar rapidinho aí esse leão, não posso perder essa oportunidade. Olha que bacana esse leão. Eu já mostrei ele, ó, vou mostrar de novo, ó. Olha aí que legal. Olha aí, vou mostrar assim, ó. Olha aí que bacana o leão. Bem na entrada da passarela que interliga o centro histórico de Iguape à vila do Rossio, haviam dois leões de cimento majestosos e imponentes, como dois guardiões representando a força e o vigor, além da beleza estética dessas imagens, que davam ares de um ponto intermediário de um lugar para outro. Porém, infelizmente, vândalos destruíram uma das imagens dos leões, quebrando a cabeça de um deles, e assim mutilaram com a decapitação iconoclasta a imagem do leão. Além disso, outros indivíduos ainda colocaram lixo dentro da cratera formada na imagem mutilada. Acredite se quiser, mas ainda existem pessoas assim em pleno século XXI, dispostas a destruir o patrimônio público, provavelmente de todos os que aí passam. Hoje reforço com vocês a atmosfera macabra e ideal para espíritos apolíneos dispostos a uma boa empreitada byroniana, pondo na prática aquilo que nós aprendemos nos livros e adoramos fazer sempre. Antes mesmo de aprofundar o tema deste vídeo, não deixe de conferir o arquivo número 61, disponível aqui no acervo público desta plataforma, e deixar nele também o seu precioso like. Agora vamos atravessar esta passarela por cima do rio para explorar um pouco o outro lado da margem do mesmo rio.
e tentar evocar aqui com vocês algumas lendas urbanas interessantes e observar também como é a vida noturna na cidade de Iguape. Já sabemos que Iguape é uma das primeiras vilas fundadas nos primórdios do povoamento do Brasil antigo por rudes homens do mar, náufragos e também degredados. É muito natural o acúmulo de muitas histórias reais e lendas que se misturam ao longo de sua história fantástica. Bom, galera, agora eu estou aqui em um bar temático noturno às margens do rio Ribeira do Iguape. Esse bar é chamado de Pier, onde servem aqui uns lanches bem legais, lanches artesanais e umas porções de peixes, frutos do mar e frios, todos servidos na tábua, acompanhando também drinks especiais e muitas cervejas de trigo e artesanais. Olha que bacana, mostrando agora o lado sombrio e obscuro do rio, onde ficamos aqui fazendo a contemplação deste aguaceiro todo. É algo assim fantástico. E esses ambientes corroboram muito com a temática e a estética do meu canal Legiões de Apolo. Estar aqui em uma noitada byroniana caçando fantasmas às altas horas da madrugada é simplesmente fantástico. Estou mostrando agora como é as margens do rio de outro lado, com ângulos após atravessar a passarela. O interessante aqui é que as mesas são improvisadas de enormes carretéis de cabos e todas são em madeira, que combinam bastante com o ambiente às margens deste rio. Dentro do bar haverá um show ao vivo hoje de madrugada e um público seleto já começa a chegar neste ambiente. Nota-se aqui que precisei inserir o áudio com a mesma fala do vídeo original gravado, devido à música ao fundo que configura direitos autorais, do qual precisei baixar. Estou editando este arquivo em plena Semana Santa para ir ao ar, e nada mais justo do que evocar a horripilante história da procissão dos mortos à meia-noite. Por aqui, narravam os moradores mais antigos que nesta semana, a partir da quarta-feira santa até a meia-noite da sexta-feira da Paixão, as silenciosas ruas do centro histórico de Iguape seriam povoadas por procissões de fantasmas ou mortos-vivos do além, e que esse turbilhão macabro passariam reluzentes como fogo-fatos, batendo matracas e ribombando pequenos sinos. Observo a escuridão destes lugares, imaginando estas aparições grotescas com os olhos da minha mente. Então é isso aí, galera, tô aqui às 1h30 da madrugada aqui às margens do rio Iguape, mostrando para vocês aqui uma outra parte do rio, ó, que tem vários barquinhos aqui, onde o pessoal pega de madrugada aí ou à noite mesmo. Alguns deles saem por aqui, ó, e vão pescar e voltam bem cedinho, né? Então às vezes muitos pescadores ficam até de madrugada aí ou até o clarear do dia pescando aí nessas imensidões aí dessas águas aí, ó que legal. Então tô mostrando aí, ó, uma parte daqui do rio, das margens do rio, né? Dá medo só de olhar para esses lugares aqui, ó, muito fundo mesmo, ó. Lá embaixo, ó, no alto lá do vídeo, vocês estão vendo lá a iluminação da ponte que atravessa aqui por Rossio, bem legal, bem interessante, tá? E ó, o rio, nesta hora aqui, ó, tem que tomar um pouco de cuidado aí, que também tem uns nóia aí brigando na rua, tudo chapado, né? Sabe como é que é? A gente tá aqui com equipamento, né, meu? Tá se expondo um pouquinho aqui, tem que tomar muito cuidado. Eu vou chegar aqui mais nesse canto aqui, ó, mostrar aqui pra vocês, ó, olha lá, olha como é largo este rio, ó. A treta, galera.
Destes pontos turísticos em diante, nos deslocaremos para locais mais afastados, no meio da escuridão, para evocar com vocês a história macabra da procissão dos fantasmas de Iguape. Vem comigo! Aí, galera, mostrando para vocês aqui, a 1h30 da madrugada, aqui às margens do rio Iguape, aqui, ó. Olha lá que legal, consegui aqui uma lanterna para iluminar. Olha que legal. Agora são horas fatais de escuridão sombria, onde as mais sinistras atmosferas da natureza se manifestam no seu absoluto pesar. Por onde olhamos, esguios vultos de árvores e ciprestes confundem-se com a bruma, revelando mistérios que da noite exuma. Cada sombra oculta é um mistério peculiar no seu particular. Por toda esta região, narravam os moradores mais antigos de Iguape que na Semana Santa, a partir da quarta-feira até a meia-noite da Sexta-feira Santa ou da Paixão, em umas destas noites, em horas mortas, surgem pelas ruas e também pelos matos uma procissão reluzente de muitos fantasmas, como um cortejo fúnebre. Desta forma, iniciavam assim uma lenta caminhada até o centro histórico da cidade de Iguape, em profundo silêncio. Porém, muitas das vezes entoavam orações e também ladainhas, ou até mesmo cânticos religiosos antigos que se confundiam com o ofício das trevas da Semana Santa. Completavam assim a sinistra procissão rezando o terço, e após caminharem por todo o centro histórico de Iguape de madrugada, tomavam o rumo de volta para o além, como em uma macabra noite de Valpurgis, dos contos góticos da antiga Europa. Com os primeiros raios do sol da madrugada morta e os cantos dos galos em alvoradas, todos esses fantasmas do além evaporavam-se nas tenebras do nada, como fumaça de um cachimbo, completando todo este cenário de fantasmagorias. Esta antiga história de horror, contada de boca e ouvido, atravessou os séculos e é provável que tenha chegado por aqui através dos tropeiros que viajavam centenas de quilômetros no passado de um lugar para outro e conviviam por muitos lugares estranhos por estes sertões. Toda essa horripilante e tétrica escuridão destes lugares ermos de Iguape são verdadeiros convites para evocar estas histórias, como tropeiros acampados nos entornos de uma fogueira, aquecidos das friagens e iluminados pelas chamas do fogo. Nas tradições das longas noites de friagem que se seguiam à viagem, mais e mais histórias aprendiam e também contavam, com riquezas de detalhes e narrativas impressionantes. Para vivenciar mais uma experiência byroniana e macabra, bem próxima destas histórias antigas de horror, acendi um fogo no meio da escuridão, no quintal do sítio onde eu estava instalado à noite, e evoquei todos os detalhes macabros desta atmosfera grotesca que faz gelar as almas até dos mais incrédulos amadores.
Conta-se aqui em Iguape que um homem, destes indivíduos céticos e descrentes de tudo, zombeteiros como o famoso cavaleiro da antiga vila de Aparecida do Norte, que no tempo antigo tentou entrar com o seu burrão montado nele para dentro de uma igreja antiga no meio da missa. Porém, misteriosamente, o animal prendeu com a pata e a ferradura em uma das pedras da entrada da igreja, dando um corcova para trás, o que derrubou da montaria o citado cavaleiro, que sofreu sérias consequências com esta queda. A ferradura ficou presa na pedra e está lá até os dias de hoje, expostas na Sala dos Milagres. E por aqui em Iguape não foi muito diferente, pois um indivíduo também de perfil zombeteiro resolveu afrontar a temida procissão dos fantasmas e mortos do além, desafiando assim o sobrenatural. Seguiu suas convicções, resolvendo ficar de vigília nestas noites lúgubres da Semana Santa, o que a igreja nos aconselha a ficar em recolhimento, jejum e oração, rezando muito. Ficou este indivíduo de campana em uma das varandas do seu sobradão no centro da cidade, a fumar seu tabaco de fumo de corda por várias noites nesse intermediário sacro, o que já concluiu aí a sua convicção. E foi na noite da Sexta-feira Santa, ao cair a madrugada e já cansado e convencido de que tudo isso não passava de uma lenda urbana, que de repente viu surgir do sobradão, dobrando uma esquina, a tão temida procissão dos fantasmas, e assim manteve-se sisudo e absorto, observando a passagem em lentos passos que tomaram os fantasmas a rua toda. E de repente um dos convivas da procissão lhe acenou com as mãos e lhe ofereceu uma vela. E o homem então teria agora a oportunidade de confrontar um deles para saber se eram ou não pessoas comuns ou fantasmas. Acreditando em suas convicções ateístas, desceu os corredores de seu escadão até chegar à porta de sua casa e pegou a vela nas mãos acesa de um dos integrantes, que lhe ofereceu, na intenção de afrontar e confirmar toda aquela farsa. E foi neste meio tempo que pegou a vela acesa e subiu as escadas de sua casa. Porém, no meio dela, de forma súbita, a vela se apagou e o deixou na mais profunda escuridão. E assim ele correu e procurou um fósforo para acender a vela, pois ao clarear todo o corredor, olhando para fora, constatou que toda aquela multidão de fantasmas havia desaparecido e que em suas mãos estava apenas um osso humano, o que lhe causou um susto súbito, seguido de uma parada cardíaca fulminante, o que levou ele ao óbito. E os fantasmas da procissão também evaporaram-se no meio da escuridão, desaparecendo sinistramente. Nenhum de vocês é obrigado a acreditar nessas histórias. Acreditem se quiserem, ou venham aqui mesmo em Iguape caminhar pelas madrugadas para confirmar esta macabra história. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.